Volume 1 Capítulo 2 Parte 2. Depois de percorrer esse caminho por mais algum tempo, nos deparamos com uma abertura. Portão com um soldado de guarda. O motorista acenou levemente para ele, então. Passou pelo portão da mansão do senhor. A terra parecia pequena demais para fornecer comida suficiente para toda a cidade, mas grande demais para servir como campo pessoal do senhor feudal. Nossa carruagem prosseguiu lentamente ao longo da estrada pastoral. Parecia que os agricultores estavam colhendo algo. Usando minha habilidade ou visão telescópica, pude ver que eles estavam colhendo as frutas do gabo que vi ontem. E como no mercado, muitos dos ajudantes eram crianças de apenas cerca de idade do ensino fundamental. Essas crianças provavelmente são de orfanatos. Já que é época de colheita, as crianças da cidade também podem ter vindo trabalhar. Essas frutas do gabo são saborosas? Não, de jeito nenhum. Eles aparecem às vezes nas rações do exército, mas são tão fedorentos e amargos, ninguém gosta deles. www.mp4direx.com. Zena estava fazendo uma cara extremamente desagradável. Ela os odiava assim? Muito. Se eles são tão ruins, por que cultivar tantos? Parecia um óbvio. Pergunta enquanto eu olhava para o grande campo de frutas gabo. Não seria melhor apenas cultivar, digamos, batatas? Eu me pergunto se eles são particularmente ricos em nutrientes ou calorias ou algo assim. As autoridades civis dizem que é uma colheita confiável durante todo o ano. Todo campo pode não render muito de uma vez, mas eles podem ser colhidos quase uma vez por mês, e a colheita quase nunca falha. Além disso, pode até fertilizar terras em pousio. É graças ao fruto do gabo que a taxa de fome em a cidade está caindo rapidamente. Que colheita de fantasia conveniente. Isso quase parecia muito valor. Pode ter sido informação de segunda mão de um funcionário, mas foi. Ainda é uma explicação impressionantemente detalhada, Zena. No entanto, só pode ser cultivado em áreas muradas, por isso a situação alimentar em o campo aparentemente ainda é bastante acidentado. A muralha externa do pomar era mais baixa que a que cercava a cidade. Talvez cerca de 60 pés? Eu me pergunto por que tem que ser murado. É mais difícil crescer lá fora, ou talvez os animais comecem, ou o senhor feudal apenas monopolizando isso? Achei isso muito intrigante. Existe uma razão para isso? Eles são a comida favorita dos goblins. Eles virão e devorarão todos eles em questão de momentos se os campos não estiverem protegidos assim. A fruta não pode ser exportado para fora da cidade também. Então também existem goblins neste mundo? Eu definitivamente gostaria de ver isso. De uma distância segura, de preferência. Parece que haveria pessoas que tentariam contrabandeá-los de qualquer maneira. Bem, se fossem pegos, seriam condenados à escravidão. Sim, mas se houver fome, haverá pessoas que correrão o risco de serem escravizadas de qualquer maneira e tentar contrabandeá-los. Lá há uma torre de defesa anti-dragão. Zena estava apontando para uma das 3 grandes torres dentro do terreno da mansão. Apenas 2 deles tinham moinhos de vento presos no topo, como aquele que eu tinha visto dentro da cidade. Parece muito maior e mais resistente do que o que existe dentro da cidade. É sim. Existem grandes armas mágicas instaladas lá desde quando eles precisavam se defender contra invasões de dragões voadores e anciãos, então a torre tem que ser sólida. Infelizmente, por causa do canhão no topo, os civis não puderam entrar. A torre de defesa anti-dragão
Eu já estava me perguntando há algum tempo por que eles simplesmente não lutariam contra o dragões fora da cidade em vez de aqui, onde havia colheitas que poderiam ser facilmente arruinado por tal coisa? Perplexo, fiz a pergunta a Zena. Esses campos foram originalmente preparados especificamente para lutar contra Vivern, ela explicou. Aparentemente, como os ataques se tornaram escassos e os campos estavam caindo em desuso, a contagem atual havia decidido que a área deveria ser usado como terra agrícola e também como mansão para não ser desperdiçado. Entendo, então eu inverti a ordem. A carruagem seguiu por uma estrada que ligava às torres. Onde eles estavam praticamente destruídos, desmoronando e enegrecidos por dentro e por fora. Lá havia algumas pessoas fazendo medições por perto, então deve ter sido no processo de reparos. Um viver destruiu aquela torre? Oh! Não, um dragão menor o destruiu em um ataque há cerca de 2 anos. Aparentemente, destruiu metade das torres da área, e houve até danos ao castelo. Mas ainda conseguimos expulsá-lo. Só dirigir? Bem, um dragão menor ainda é um dragão, afinal. Vivern são uma coisa. Mas derrotar um dragão é impossível. Você teria que ser um grande mágico como o rei ancestral Yamato ou um herói do Império Saga. Fiquei tentado a dar uma olhada no meu armazenamento, mas resisti. A história de Zena foi ainda continuando. Isso foi o suficiente para assustar o dragão menor, mas 40 anos atrás, quando um dragão negro adulto atacou, eles não conseguiram arranhá-lo. Isso é difícil de acreditar, mas dizem que até destruiu a parede externa. A razão pela qual a parede da mansão é tão baixa é porque era construído após esse evento. Então como eles se defenderam? Um herói interveio e o derrotou? Não. Depois de comer as cabras das fazendas, ele simplesmente voou embora por conta própria. Acho que do ponto de vista de um dragão, os seres humanos são nada mais do que formigas. Os dragões eram realmente tão fortes? Então me pergunto se tendo derrotado dragões significavam que eu poderia almejar a dominação mundial. Não que eu tivesse ambição ou motivação para fazer algo assim. Isso mesmo, conversamos um pouco sobre isso no templo, mas o que exatamente faz de alguém um herói, afinal? Um herói? Bem, aparentemente há uma técnica mágica poderosa na saga. Reino chamado Invocação de Herói. Ouvi dizer que o custo da convocação é enorme, porém, então eles o usam apenas durante o ciclo de 66 anos do invasão dos Lordes Demônios. Dizem que o rei Yamato e o primeiro imperador do Reino Saga foram ambos os heróis chamados pela magia Hero Summoning para salvar o mundo. Incrível, não é? Então heróis foram convocados aqui, hein? Talvez eles realmente fossem japoneses. Então, Yamato era definitivamente um nome japonês, e até mesmo esse imperador Osaga poderia ser também. E a razão pela qual as espadas tinham nomes como o Excalibur e Claion Solaiso também pode estar ligado a isso. De qualquer forma, este o império da saga ou pode ser a chave para voltar ao meu próprio mundo. Por enquanto, escrevi uma nota sobre isso na guia de rede. Então, esse ciclo de 66 anos significa que você sabe quando um Lorde Demônio atacará em seguida? É mais como um período durante o qual ele poderia atacar a qualquer momento. Mas como? Até agora, não ouvimos nada sobre a aparição de um deles. Eu definitivamente sinto que isso poderia ter acontecido há um tempo atrás, e palavra apenas ainda não apareceu. Não é possível que um Lorde Demônio tenha sido revivido e o exército simplesmente
Não ouviu falar sobre isso? O Reino Shiga e o Império Saga têm meios mágicos de transmitir informações urgentes, por isso, mesmo que alguém voltasse e destruísse o cidade, a notícia ainda chegaria até nós. Uau, isso é impressionante! Além disso, antes que um Lorde Demônio apareça, a reverenciada sacerdotisa em cada templo receberia um aviso divino chamado Oráculo, então saberíamos sobre isso com antecedência. Ainda mais impressionante. Esses deuses sabem o que estão fazendo. O oráculo é entregue antes de qualquer grande desastre, não apenas de um Lorde Demônio. Mas, aparentemente, nenhuma única sacerdotisa teve uma premonição sobre a queda das estrelas 2 dias atrás. Talvez o oráculo não tenha aparecido porque estava do outro lado da barreira para o Vale dos Dragões. Ah, aquela coisa de parede. Então talvez estivesse no domínio de um deus diferente e não se qualificou para o oráculo ou algo assim. Então um Lorde Demônio provavelmente tem um exército de monstros, certo? Parece diferir dependendo do Lorde Demônio. Alguns lutaram seus próprios, mas a maioria deles lidera grandes exércitos de demônios ou monstros em batalha. Dizem que alguns até tiveram exércitos humanos ou semi-humanos. Portanto, há muita variedade. Mas os subordinados mais assustadores que um Lorde Demônio pode ter são o inferno. Demônios. Mesmo os menores são tão fortes quanto aquele viver que lutamos contra o outro dia. Uau! Você pensaria que o menor significaria que eles seriam fracos. Os demônios do inferno são problemáticos porque só podem ser prejudicados por magia ou armas magicamente imbuídas. Então, se existem demônios inferiores do inferno, também existem demônios intermediários e maiores. Sim. Dizem que os demônios intermediários do inferno podem facilmente destruir uma cidade inteira. Geralmente, é necessário um grupo inteiro de cavaleiros ou feiticeiros reais para derrotar um. Os demônios intermediários do inferno têm maior resistência à magia, então feitiços fracos não funcionará com eles. Eles podem destruir uma cidade inteira? Eu me sinto mal por qualquer herói que tenha que lutar. Mas se esse for o nível intermediário, isso significa que há ainda mais poderosos? Então, e os demônios maiores do inferno? Eles estão no mesmo nível de um dragão ou de um Lorde Demônio. Nenhum humano pode derrotá-los. É o tipo de oponente onde você não pensa em como vencê-los, e apenas como minimizar suas perdas ou fugir. Então está no mesmo nível do dragão adulto de que falamos antes. Adivinhar. Algo está me incomodando no fundo da minha mente. Estou esquecendo algo. Bem, tenho certeza de que isso voltará para mim. Então, o que é mais forte, um Lorde Demônio ou um dragão? Um dragão. Uau, isso foi rápido. Certa vez, há muito tempo, havia um poderoso Lorde Demônio que até derrotou um herói. Mas ele perdeu a batalha contra um dragão. Então, em vez de invocar heróis, eles não deveriam simplesmente chamar um dragão para cuidar dos Lordes Demônios? Isso é impossível. Um dragão pode lutar contra demônios por diversão, mas seria nunca os derrube pelo bem dos humanos. E as baixas de uma batalha entre os dois seria terrível e pior do que o dano de um demônio. Senhor sozinho. Entendo. Então é como se os deuses e os heróis tivessem que colaborar para derrotar o Senhor Demônio antes que um dragão apareça. Com o poder da chuva de meteoros, posso estar no nível de um dragão. Agora mesmo. Se um Lorde Demônio atacasse e o herói lutando contra ele perdesse, eu usaria chuva de meteoros para matá-lo em gaiolas ao lado do gado e escravos.
Eu tinha visto uma boa quantidade de escravos aqui. Já, mas esse tipo de tratamento era especialmente repugnante. Fiquei tentado a comprar todos eles e libertá-los, mas tive medo de. Não seria capaz de cuidar deles no final. Na frente da praça, um homem com aparência de comerciante estava fazendo anúncios sobre o mercado de escravos. Aparentemente, isso estaria ocorrendo há 3 noites, começando amanhã à noite. Assim que saímos da praça, uma fila de bordéis nos cumprimentou. A cena foi estranhamente reminiscente de um drama histórico. Definitivamente seria melhor fazer coisas pervertidas com uma senhora desta linha de trabalho por sua própria vontade. Por que forçar um escravo a fazer isso quando você poderia estar com uma mulher que conhece bem o quarto e realmente quer estar lá? Eu quero ir a um bar com algumas mulheres bonitas esta noite. Eu me pergunto se eles têm bares de anfitriãs aqui. Eu adoraria falar sacanagem com uma mulher em vez de dar uma banho de espuma ou algo assim. Oh, merda! Eu provavelmente não deveria estar pensando isso quando estou com uma garota, mesmo que não estejamos envolvidos. Desculpe, desculpe. Ao longo da parede externa, havia áreas de parques públicos a cada poucos quarteirões. Deles pareciam estar cheios de gente. Por favor, pare um momento, Zena ordenou de repente ao motorista, olhando na multidão. Qual é o problema, Zena? Satou, olhe ali. Não é o padre gordinho de ontem? Vamos punir esses filhos de demônios. Lance estas pedras sagradas em eles e abram o caminho para a pureza. Em meio ao barulho da multidão clamando, pude ouvir a voz estridente do padre gritando quase em falsete. Eu acho. Como ele não estava chegando a lugar nenhum com sua expedição ao bairro leste, ele agora estava tentando sua sorte em seu território, no bairro oeste. Ao contrário da última vez, porém, parecia que esta multidão estava à beira de tumultos. Seria essa perturbação ou tumulto sobre o qual a sacerdotisa havia sussurrado antes? Boas pessoas de virtude. Você se lembra da queda das estrelas de alguns dias passado, certamente um sinal da ira divina? Sim. Nós lembramos. Sim. Pelo menos metade dessas pessoas são contratados ou pessoas que simplesmente gostam. Gritando. E tem mais. Ainda ontem, um servo do Lorde Demônio atacou o castelo do Conde. Ó Senhor! Por favor, envie um herói para nos salvar. Não. Isso realmente aconteceu? Olhei para Zena e vi uma pessoa preocupada. Olhe no rosto dela. Alguém entrou ontem correndo na sala da guarda do castelo do Conde. Disse que havia uma sombra negra voando ao redor, mas nenhum dos vigias ou outras pessoas no local viram. Talvez eles tenham inventado isso? Não vejo por que alguém faria isso. Quero dizer, essa pessoa era preso na masmorra do castelo por perturbar a paz. As leis neste mundo são rigorosas. Esta é a prova de que a proteção dos deuses está diminuindo. Bons cidadãos, devemos provar nossa virtude. Se praticarmos atos justos suficientes, esteja protegido da tempestade que se aproxima. Ajude-nos, Pai. Sim. Virtude. Essas pessoas se irritavam com muita facilidade. Onde estava seu senso de ceticismo? Devemos acumular provas de nossa virtude. Você entende, bom cidadãos? Virtude. Virtuo. Sim. Diga-nos como. Esquemas de pirâmide e golpes telefônicos seriam realmente bem-sucedidos aqui. Olhe para essas criaturas.
O padre gordo apontou acusadoramente para algo no centro da praça. Esses demi-humanos são demônios do inferno fracassados. Não, a prole do próprio Senhor Demônio. Prove sua integridade através da boa ação de promulgando a justiça divina. Sim. Vamos matá-los. Uau, ok, acalme-se. Espere. Cidadãos piedosos. Matá-los seria contra as leis deste reino. Devemos nos conter. Então o que fazemos, pai? Mate-os. Sim, muitos desses caras estavam aqui apenas para gritar. Não podemos matá-los, mas podemos lançar essas pedras sagradas no demônio. Desovar. Pai. Dê-nos as pedras. Sim. Olhei para onde o padre gordinho estava apontando e vi 3 homens fera. Meninas, uma menina com orelhas de gato, uma menina com orelhas de cachorro e uma menina lagarto acorrentada em um amontoado assustado. Mas não será de graça. Comprar as pedras com seu próprio dinheiro é realmente justo. Sim. Virtue. Oh, não tantos desta vez. As pedras custam um cobre cada. E para mostrar minha generosidade, darei você 5 pedras por uma grande moeda de cobre. As respostas pararam. Esta era uma multidão frugal. Homens e mulheres devotos. Por que você hesita? Temos apenas isso. Muitas pedras, você sabe. Esta boa ação é quem chega primeiro a ser servido. Vou levar um. Venda-os para mim. Sim. Forme uma linha. Esse padre gordinho estava usando magia de controle mental ou algo assim? As pessoas que compraram as pedras não perderam tempo em atirá-las ao garotas feras. Eles também não estavam se contendo. Merda. Você é sério? Eu não posso mais assistir isso. Eu volto já. Satou, espere aqui, por favor. Uma galante Zena saltou da carruagem e correu para o coração da comoção. Fiquei tão impressionado que levei um momento para reagir. Mate os demi-humanos. Sim. Punir os demônios. A garota reptiliana estava protegendo as meninas menores. A multidão ao seu redor estava aquecido, mas as pedras que atingiram as meninas eram relativamente escassas. Eu vi uma pessoa levantando a mão para tirar outra pedra, então coloquei uma moeda na palma da minha mão e joguei-a para ele, batendo em seus dedos para que ele deixou cair a pedra. Eu estava um pouco nervoso por bater em alguém próximo, mas já que minha habilidade de arremesso era tão alta, tive a sensação de que não iria errar. Alarmados com isso e talvez percebendo que as pedras em suas mãos estavam apenas pedras comuns, as pessoas que as seguravam pararam por um momento. Que deveria dar a Zena tempo suficiente para proteger as meninas com magia. Mas embora tenha sido bastante fácil intervir desta vez, não fazia sentido se isso ia acontecer de novo. Enquanto eu olhava para as crianças do povo fera, um display AR apareceu como de costume para forneça mais detalhes sobre eles. Absorvi a informação o mais rápido que pude. A tela me mostrou um fato importante, o nome do mestre das meninas. Não foi o padre gordinho. Então, onde estava esse cara? Ele não estava aqui. E foi por isso que ele não estava intervindo? Ou talvez, ele era filho do padre. Cúmplice. Ultimamente, eu dependia apenas dos monitores AR para minhas informações. Mas agora era hora do feitiço pesquisar mapa inteiro brilhar. Procurei o nome do proprietário no mapa. Ali está ele. Bem no limite. Praça. O mestre das meninas era um homem pequeno, sentado em uma caixa de madeira e
observando a comoção na praça com um sorriso astuto. Eu inspecionei o AR. Caixa. Seu nome era Urs, 39 anos. Habilidades: fraude, persuasão, intimidação. Escravos de propriedade: gato, cachorro, lagarto. 1. Os escravos foram listados apenas pela raça e não pelo nome? Espere. Isso não era importante agora. Mais informações. Eu não tive o suficiente ainda. Afiliação: cidade de Seiriu e cidadão de classe baixa. Guilda: ratos de rua. É isso. Procurei no mapa por membros do Street Rats. A guilda tinha 52 membros no total. 10 deles estavam atualmente no praça, incluindo o Urs. Além dele do grandalhão ao lado dele que parecia. Para ser guarda-costas, os outros 8 pareciam estar no meio da multidão. Marquei todos os membros da guilda, mesmo aqueles que não eram atualmente presente, apenas para garantir. Tudo bem, hora de fazer a minha jogada. Habilidade adquirida de manobras secretas. Mas devo ter ficado mais abalado com o tratamento dispensado ao povo fera. Escravos do que eu imaginava, porque negligenciei um fato importante. Eu não pude voltar atrás. Tempo, mas se eu tivesse pensado um pouco mais antes de dar esse primeiro passo, talvez o resultado teria sido diferente. Zena parecia ter alcançado o padre gordinho. Parem com este tratamento desumano imediatamente. O que foi isso, garotinha? Você também é um aliado dos demônios do inferno? Aliado? O que aconteceu com o Desova? E ele usou uma pergunta carregada para tornar difícil para ela responder. Esse cara é realmente um agitador experiente. Aqueles que se alinham com os demônios são os próprios demônios. Sim. Enquanto Zena me dava tempo, eu tinha que fazer algo a respeito das trapaças. Plantado entre a multidão. Não tente enganar essas pessoas. O templo Zaikuon pretende quebrar a lei. O que há de errado em lançar pedras sagradas contra esse povo fera imundo? A conversa não estava levando a lugar nenhum, ou talvez o padre estivesse deliberadamente esquivando-se do assunto. Desci da carruagem e entrei na multidão, fazendo meu maneira com a combinação da minha habilidade de evasão e anos de experiência com trens lotados. Pegue-os. Vamos jogar pedras nela também. Sim. Parecia que Zena já havia lançado o Wind Protection com antecedência. O feitiço protegeu não só ela, mas também as crianças do povo fera. Deixe isso para uma mágica. Soldado do exército do Conde. Agora eu tinha que acabar com isso antes que a multidão se transformasse em uma multidão. Até Zena estaria em apuros se um grupo enorme se aproximasse dela. Aproximei-me de um homem que estava agitando todos ao seu redor, mesmo quando ele continuou jogando pedras. Para neutralizá-lo, maximizei o nível do meu habilidade de combate corpo a corpo. Graças a isso, de repente eu soube a melhor forma de deixe-os inconscientes sem matar alguém. Eu incapacitei o homem com um golpe. Foi apenas um movimento instantâneo, então as pessoas ao nosso redor não tomaram nenhum perceber. Fingi ser um amigo preocupado com o fato de o homem estar passando por crise de anemia e o carregou até a beira da praça, jogando-o em um beco. Não tive tempo suficiente para contê-lo, então simplesmente o deixei lá. Habilidade adquirida e atuação. Habilidade adquirida e abdução. Habilidade adquirida e assassinato. A habilidade ou abdução parecia ser útil para isso, então eu maximizei isso. Eu não queria a habilidade ou assassinato, no entanto. Não, obrigado. No centro da praça, um jovem com trajes de um templo diferente
veio em auxílio de Zena. O único que afirma que os demi-humanos são parentes. Demônios é o templo Zaikuon, não, só você. O chefe do sempre filantrópico templo Garleon. Se você gosta tanto das feras, você pode usá-las como quiser quando estivermos. Através de puni-los. Nojento. Esse cara é realmente o pior. Fiquei surpreso ao ver que Zena não tinha ficado vermelho brilhante. Talvez ela não tenha percebido o que ele quis dizer? Bom. Mate eles. Punir a geração do demônio. Sim. Deixei o impasse dramático para Zena e o novo padre. Eu tive alguma praga. Controle para fazer. Eu nocautei outro Street Hat e depois outro, guardando-os em becos próximos. Levando um segundo a mais, coloquei garrafas de cerveja perto das mãos deles. Para efeito. Você percebe o que está fazendo? Se você continuar aumentando a ansiedade deles e transformar esta multidão em uma turba, o templo Zaikuon será responsabilizado por traição. HMPH, você não passa de um lagarto tolo, brincando de pegar emprestado o poder dos dragões. Você está me dizendo para não matar os demônios? Isso não. Fazer de você um traidor? Mate os demônios. Essa garota deve estar disfarçada. Pegue-os. Eu já tinha tirado cerca de metade deles. Os gritos da multidão também diminuíram significativamente. Havia um. Saiu um cara que ainda estava gritando alto, mas ele não parecia ser um membro do Os Ratos de Rua. Eu marquei ele por enquanto. Eu conversaria com ele depois de terminar meu expurgo. Pessoas do bairro Oeste. Todos nós sentimos o mesmo desconforto. Mas devemos. Não nos tornemos covardes que punem os fracos por medo. Você ouviu isso? O sacerdote Garleon condena todos vocês como maus. Ele condena você por buscar a virtude. A multidão rugiu em resposta às palavras incendiárias do Padre Gordo, mas não tão alto quanto antes. Mate os demônios. Esse padre é uma fraude. Sim. Tudo bem, faltam 2. Eu os derrubei facilmente e os rolei para um beco. Mas antes de trazer Urs para o palco, houve uma última parte. Preparação para fazer, e tive que entrar em contato com o homem que ainda estava gritando alto no praça. Habilidade adquirida e conspiração. Por favor, acabe com isso já. Não importa quantas pedras você jogue, eu vou parar. O shopping. Como você ousa atrapalhar nosso feito sagrado? Você é um tolo por desafiar o nosso Deus, o Padre Gordo gritou, mas as respostas da multidão foram mais escassas do que nunca. E as vozes restantes foram desaparecendo uma após a outra. Aproximei-me por trás de Urs e bati em seu ombro. É sua vez. Agora. Quem diabos é você? Olá, Banzé. Venha esmagar esse idiota. Assustado. Urs apontou o queixo para o homem grande atrás dele. Mas infelizmente para ele, quando ele se virou, seu guarda-costas não estava em lugar nenhum. Banzé? Para onde foi aquele idiota? Se você quer dizer o grandalhão, ele foi para algum lugar com uma mulher. Em realidade, eu tinha acabado de nocauteá-lo e deixá-lo nas ruas secundárias. Sem mais delongas, chutei Urs no plexo solar com o dedo do pé, causando. Ele desmaiou de agonia e depois o arrastou para a praça. Todos, por favor, acabem com isso. Se isto continuar, o exército do Conde realmente virá para impedi-lo. Se você estiver preocupado, vá ao templo. Bem. Ouça seus medos. Você está tentando desafiar a vontade de Deus? Seu tolo ímpio.
Vocês dois são padres, no entanto. Joguei o Urs inconsciente entre eles. Senhor Urs? Por que você? O que você fez com esse seguidor fiel que ofereceu seus escravos? Seu apóstata. Ok, vou ignorar o padre gordo. Desculpe por ter demorado tanto, Zena. E obrigado pelo seu trabalho também, Sanpriste. Este é o homem por trás deste esquema. Incrível, Satou. Sua agilidade é realmente a melhor coisa sobre você. Eu não sou. Claro, se isso é realmente um elogio, Zena. Este homem é o culpado? O jovem padre perguntou interrogativamente. Eu balancei a cabeça. Ele com um sorriso. Eu tinha algumas coisas para fazer antes de poder parar e apresentar. Eu mesmo. Zena, você ainda tem poder suficiente para fazer minha voz alcançar todo o praça? Sim. Sussurro do vento case no Sasayaki. Levantei o Urs inconsciente para a multidão. Seu corpo dobrou como cobertura. Então eu não seria muito visível. Vocês podem vê-lo, pessoal? Este é o homem por trás da cortina. Ele emprestou seus escravos ao templo Zaikuon para se aproveitar de seus medos e enganar. Todos vocês em comprar um monte de pedras comuns com o seu suado dinheiro. Habilidade adquirida e julgamento. Dê-nos nosso dinheiro de volta, gritou uma voz visivelmente alta de dentro. A multidão. Reunidos por isso, as pessoas na praça começaram um grito de Odê. Voltar. Devolva. E ele tinha um motivo ainda mais profundo. Além de ganhar dinheiro rápido. Com este padre, seu verdadeiro objetivo era provocar a rebelião de todos vocês. Contra a contagem. Este homem é o verdadeiro adorador de demônios. Minha habilidade de fabricação o está funcionando muito bem. A parte sobre ganhar dinheiro provavelmente era verdade, pelo menos. O resto foi um exagero. Para ser honesto, eu ainda não sabia qual era o objetivo dele. Eu estava apenas embelezando para garantir habilidade adquirida e falsa acusação. Se o objetivo deles fosse apenas ganhar dinheiro, não faria muito sentido. Mesmo que vendessem 100 pedras sagradas, ganhariam apenas 5 pedras de prata. Moedas. Isso nem compensaria o custo dos 3 escravos, e de acordo com para minha habilidade ou estimativa, elas valiam pelo menos 6 moedas de prata. E se as coisas tivessem continuado assim por muito mais tempo, aquelas meninas teriam morrido. Certo? Simplesmente não combinava. Este homem estava controlando os demônios do inferno das sombras. Esse foi o homem barulhento de antes. Eu pedi a ele para gritar coisas para virar pessoas contra o padre gordinho, mas senti que ele estava perdendo um pouco o foco. Dizer coisas assim pode assustar as pessoas e causar outro tumulto. Demônios do inferno? Isso mesmo. Agora me lembro. Quando cheguei a esta cidade. Ainda erguido com os braços presos atrás dele, Urs riu de uma forma estranha e voz abafada. Ele não deveria ter conseguido se mover, mas de repente, 2 braços negros dispararam para atacar. As garras venenosas rasgaram o corpo do padre gordinho. Eu notei que um único demônio do inferno já estava morando aqui. O sacerdote-chefe do templo Zaikuon morreu instantaneamente, seus órgãos vitais dilacerados em pedaços. Eu não consegui nem reagir ao assassinato brutal que ocorreu antes da minha olhos. Que diabos são estes? Os violentos braços negros com suas garras afiadas brotavam em algum lugar ao redor do peito de Urs. Ajoelhado no chão, ele tossiu sangue enquanto olhava para o próprio peito com espanto e espanto. Um demônio do inferno. Todos, saiam da praça imediatamente.
O jovem padre estava o primeiro a se controlar e gritar um aviso para as pessoas na área, recuando das garras venenosas. Então ele começou a cantar um encantamento em um barítono forte. As pessoas que ainda estavam na praça deram uma olhada nos apêndices brotando do peito de Urs e fugiu em todas as direções. Os braços com garras malignas pareciam ter vontade própria, uma entidade separada de Urs, e tentaram atacar em nossa direção, mas Urs caiu no chão e ficou congelado em estado de choque. Então, eles não conseguiram alcançar. Satou, pegue essas garotas e tire-as daqui. Vou encontrar ajuda. Se certo. Por mais constrangedor que seja, foi só quando Zena gritou ordens para mim que eu finalmente recobrei o juízo e percebi o que tinha que fazer. Primeiro, eu tive que tirar as garotas do povo fera do perigo. Caso contrário, o que? Qual era o sentido de enfrentar aquele padre idiota? Corri e coloquei todos os meus força para tentar quebrar suas correntes, e em vez disso, a aposta que eles estavam vinculados para sair do chão. Não é exatamente o que eu planejei, mas pelo menos eles deveria ser capaz de se mover agora. Não é seguro aqui e você tem que fugir. Eu não consigo tirar suas correntes, então vocês terão que se mover juntos e tentar se esconder nas sombras de um forte prédio. Mas as 3 garotas não se moveram nem 1 centímetro. Parecia que havia outro razão pela qual eles não podiam se mover. Ele nos deu uma ordem e então não podemos, e a garota com orelhas de gato murmurou em um tom voz trêmula, desprovida de toda esperança. Ele nos disse para não nos movermos. Sinto muito. Nosso mestre, Urs, nos disse para não sairmos deste lugar. Se desobedecermos, nossos colarinhos de escravidão ficarão completamente apertados. Por favor, esqueça sobre nós e vá embora. A garota com orelhas e a garota escamada, cujas costas estavam sangrando, tremeram. Suas cabeças quase se desculpando. Naquele momento, a ajuda veio de uma fonte inesperada. Cobrar. Derrote o demônio do inferno. As mesmas pessoas que estavam jogando pedras sagradas nas garotas do povo fera agora estavam jogando-os em Urs e os braços brotando de seu peito. Oh! O homem que gritava as ordens era o cara tagarela que eu comprei para o meu lado. Mais cedo. Com um estalo, o pescoço de Urs torceu em um ângulo não natural. Instintivamente, eu desviou o olhar. Eles com certeza valorizam vidas de forma barata neste mundo. E pensar que eles tentariam matar o demônio, Urs e tudo, sem um momento de hesitação. Talvez eu seja muito pacifista. Ah! O demônio está se levantando. Todo mundo se esconda. Virei minha cabeça ao ouvir o grito do homem alto e vi que o que fora o cadáver amassado de Urs estava se levantando sem dobrar a cabeça. Membros, como um vídeo sendo rebobinado. Ele parecia um zumbi. Névoa negra escorria do corpo de Urs. Olhei para o jovem padre. Mas ele ainda estava no meio de seu canto. Esse encantamento é muito longo. Seus vermes. Vocês estão me fazendo um favor ao quebrar a cabeça do meu hospedeiro. Eu, grato. Talvez tenha sido apenas por causa da forma estranha como o demônio falou, mas por seja qual for o motivo, não senti tanto medo quanto provavelmente deveria. Círculo do anti-mal Fulma no Engine. Que esperto. Eu, divertido. O jovem sacerdote finalmente terminou de invocar seu feitiço, criando um círculo de luz que selou o demônio. Apesar de sua risada, não parecia criatura poderia escapar do círculo mágico. Sem pausa, o jovem sacerdote começou um segundo canto. GRRR.
Não é possível usar magia com voz humana. Eu, frustrado. As pessoas na rua olhavam nervosamente em nossa direção desde o sombras de edifícios próximos. Rasgando o corpo de Urs, a verdadeira forma de o demônio do inferno emergiu. Ele era uma criatura estranha, como um grande globo ocular que tinha brotado braços e asas. Só de olhar para ele estava prejudicando meu status de sanidade. Pronto, posso falar com mais facilidade agora. Eu, encantado. Dessa forma, na verdade, era ainda mais difícil de entender. E a coisa não parecia ter boca, então onde ele estava? Falando de... Ele estava fazendo o globo ocular gigante vibrar como um alto-falante ou... algo. Espere, isso não é nada importante. Este devia ser o desastre previsto pelo oráculo. O motim de antes foi apenas um ato de abertura. Eu me virei para o demônio. Seu selo AR mudou de Urs para Demônio Infernal Menor. Seu nome também estava lá, mas em símbolos fonéticos, em vez de caracteres normais. Sem tirar os olhos dele, verifiquei e vi que as garotas do povo fera estavam agora sem mestre após a morte de Urs. Isso não significa que as crianças podem. Mexa-se agora? Dardo sagrado Seinaru Yari. Um dardo de luz voou do jovem sacerdote. Eu, divertido. O demônio uivou, e uma barreira negra se formou ao redor dele, desviando o caminho do dardo. Então ele não só poderia falar agora, mas ele realmente poderia. Use magia também. Com outro uivo, o demônio destruiu o círculo mágico a seus pés. Todo aquele pânico, a ansiedade e o medo, o preconceito e a presunção. Combina minhas necessidades perfeitamente. Eu, contente. Isto é mau. Se ele atacar com magia agora, não poderei proteger estes crianças. Devo tentar vencê-lo? Mas se eu não o derrotasse de uma vez, golpe, eu estaria colocando as meninas em mais perigo. Eu ouvi outro grito do monstro, este visivelmente mais longo e mais alto. E assim, agora criarei um buraco de nidificação neste terreno para meu senhor. Ele ficará muito satisfeito. Eu, trabalhador. O senhor. Não me diga que ele se refere a um lorde demônio? Um círculo escuro de magia se espalhou com o demônio do globo ocular no centro. Merda. Isto é definitivamente algum tipo de magia de ataque. Eu peguei as 3 garotas. Meus braços, pronto para fugir. O jovem padre também carregava uma. Idoso enquanto corria em busca de segurança. Naquele momento, no pior momento possível, Zena voltou liderando uma grupo de soldados do exército do conde Satou. Eu trouxe reforços. Pude ver o vapor saindo da pele de Zena, ela deve ter corrido como uma louca. A julgar pela rapidez com que chegaram, este grupo provavelmente foi enviado para suprimir o motim que o padre gordo vinha provocando. Sua armadura de metal tilintando alto, o destacamento do exército preparou seus enormes escudos para tentar cercar o demônio do inferno. Zena, espere. Ele está lançando algum tipo de feitiço. Fique atrás. Hesitei por um momento entre repetir meu aviso para Zena ou levar as crianças imediatamente para um local seguro, mas nunca tive chance de decidir. O chão sob meus pés se deformou como o efeito de algum filme antigo. Embora ainda sólido, de repente brilhou em um tom violeta escuro, curvado, torcido e nos puxou para baixo. Num piscar de olhos, o mundo ao meu redor mergulhou na escuridão. Quando minha visão voltou, estávamos em uma espécie de caverna. Um leve brilho roxo. Levantar-se do chão significava que eu podia ver mais ou menos.
Embora o chão ainda era basicamente o mesmo, todo o resto ao meu redor era feito de rocha pura. Havia uma única saída em uma das paredes do espaço de 30 metros quadrados. As únicas outras pessoas neste lugar além de mim eram os 3 homens-fera. Meninas ainda seguradas em meus braços. Sem Zena, claro, e nenhum sinal do globo ocular. Demônio! As tropas que ela trouxe também não estavam à vista. Bem-vindo ao labirinto do meu senhor. Ainda não tem nome, mas em breve terá. Produzir demônios para brincar com você. Você deveria estar grato. Eu, diligente. A voz ecoou de alguma fonte desconhecida. Não parecia ser telepatia, mas a garota com orelhas de gato estava apontando para um canto do teto. Aparentemente, a voz vinha de um buraco de ar lá em cima. Agora me divirta com todo o seu medo. Matem-se. Roube um do outro. Eu pedi. O demônio parou por um momento antes de falar novamente. A resignação esvaziará suas almas. Eu, enojado. Assim, fiz com que todos os quartos estivessem conectados à saída. Eu, justo. Ansioso pelo momento em que sua esperança dará lugar ao desespero. Lutar para. Sobrevivam, seus vermes. Eu excitei. Eu vejo. Então este é o início da O Escape from the Labyrinth, obrigatório. Missão, né? Título adquirido, O Explorador do Labirinto. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.